Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Se a bebê aniversariante quiser ir para a salinha, pode ficar lá, tá, bebê? Você fica à vontade. Tá bom. Glória a Deus por todos os presentes. E nós vamos partilhar a palavra do Senhor hoje, que está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías, profeta Isaías, 55, 6. Glória a Deus. Ontem nós tivemos nossa cantata de Natal, né, das crianças, e domingo nós teremos a cantata realmente de Natal, né, pelo aniversário do nosso Senhor Jesus. Amém? Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, mas tem que ter um dia para comemorar. Se o seu aniversário a gente comemora, né? Então vamos comemorar. Então, domingo nós teremos uma noite, né, de louvores especiais. Como hoje foi maravilhoso o louvor, né, a fluência, a presença do Espírito Santo. E glórias a Deus por isso. Amém? E nós tivemos, graças a Deus, a bênção por patrocínio, né, de uma abençoada que sempre patrocina as crianças, o infantil, pela ajuda da cantina e do bazar. Toda pessoa que comprou na cantina ou no bazar nos ajuda nos eventos em datas comemorativas. Amém? Então, todos que adquiriram, compraram no bazar, compraram na cantina, ajudaram ontem, nós pudemos presentear as nossas crianças com presentes bons, né? E isso foi resultado realmente da bênção de Deus que vem através de, graças a Deus, tem uma senhora que sempre nos abençoa e complementamos com o bazar e a cantina e você é participante disso. Amém? Vamos para o momento especial da palavra. Olha só o que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Só até aí por enquanto. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar mais ainda com você. Nós já sentimos a presença do Espírito Santo. Peça para Deus falar com você. Você já orou? Você já cantou? Você já orou? E agora nós vamos ouvir Deus falar conosco. Pai, fala, meu Deus, porque nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, esse versículo é muito conhecido, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto de você. O buscar ao Senhor é algo essencial para a nossa vida, para as nossas vidas e nestes finais dos tempos. A Bíblia fala que é necessário nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos são acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro a Deus, buscamos a vontade de Deus, buscamos o conhecimento do que Deus quer para nós. Só que Jesus falou que no final dos tempos, o que estaria na terra atuando era a falta de fé, e não a busca. E não a perseverança, mas a apostasia estaria na terra. Por isso que Jesus falou assim: por acaso haverá fé na terra quando o Filho do Homem se manifestar? Por quê? Porque a fé, ela estaria enfraquecida. Porque a fé, ela estaria fraca, perto da volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que pela agenda satanista, né, ou globalista, como eu estava falando com a diaconisa agora, eles têm a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? Você pode pesquisar sobre isso. Então, eles têm um plano que em 2030, esses que são os globalistas, os satanistas, né, a nova era, eles vão implantar, né,
a era deles. Eles têm esse plano, eles estão certos disso. 2030, eles planejam pôr em ordem e começar a realmente aquilo que é a fazer o plano deles na terra. Só que a Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Só o Pai. Deus, Pai, não falou nem para os anjos. Ele podia ter falado. Podia estar escrito assim, só o Pai e os anjos. Não. Sabe por que ele não falou para os anjos? Porque a Bíblia fala no livro de Jó, que Satanás, ele vira e mexe. Na verdade, no livro de Apocalipse fala que todo dia, ele vai lá, no reino de Deus. Ele vai lá diante de Deus, porque ele é o nosso acusador. E diz que estava tendo uma reunião de Deus com os anjos, e Deus falando de Jó. E Deus fala com Jó, a respeito de Jó. Olha, para os anjos ele está falando. Olha o meu servo Jó lá na terra. Olha como o meu servo é íntegro. E Deus está falando com os anjos. E Satanás estava lá ouvindo a reunião. E ele, como é o acusador dos homens, que diz Apocalipse 12:10, pode colocar aí, que ele vai todo dia acusar o ser humano lá em cima. Apocalipse 12:10. Ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Então você imagina, dia e noite Satanás está lá, né? Olha lá, ó fulano fez isso, ó Beltrano. Você vê que Deus falou o nome de Jó, ele estava lá para falar, ó Jó, lógico, Jó te obedece porque você dá tudo para ele, né? Então ele está lá dia e noite acusando o ser humano. Então é por isso que Deus não abriu uma reunião com os anjos, né? Porque se Deus falasse, ó, é o seguinte, dia tal, do mês tal, do ano tal, o meu filho vai voltar à terra para levar os meus. O que Satanás ia? Satanás ia ouvir. Então ninguém sabe, nem os anjos sabem, só o Pai. Então nós sabemos o que? Diante disso, nós sabemos que nós estamos no final dos tempos. Por quê? Por causa dos sinais, por causa de que tudo já está se cumprindo, por causa da apostasia que está na terra, como ele disse. Então é importante nós pensarmos e entendermos. A falta de fé estaria o quê? Na terra antes da volta de Jesus. Daí vem a importância de quê? De nós buscarmos a Deus. Daí vem a importância, porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas querem ouvir qualquer coisa, menos a palavra. Porque para você ouvir a palavra, vai dedicar também renúncias, posicionamentos, e é você buscar o conhecimento de Deus. Então a vontade de Deus para nós, como nós lemos em Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Mas como assim, pastora? Como assim, enquanto eu posso achá-lo? Deus eu vou poder achar sempre. Não. O que acontece? A Bíblia fala que o que impede o anticristo de se manifestar na terra é o Espírito Santo. Mas chegará o dia que o Espírito Santo é tirado da terra. Então a expectativa de Satanás é o dia que o Espírito Santo sai da terra para que ele possa, com o anticristo, agir na terra. Então, na verdade, como Paulo falou naquela época, nós estamos em 2023, há 2000 anos atrás, Paulo falou, o espírito do anticristo já está no mundo. Ou seja, o diabo, a expectativa dele é, na verdade, poder tomar o poder do mundo a qualquer hora. Ele queria ontem, mas ele não pode, porque ele só pode no dia em que o Pai retirar o Espírito Santo da terra. Lembra que Jesus falou, eu vou,
mas eu deixo o Consolador. Então hoje o Espírito Santo está na terra, e o Espírito Santo na terra impede o quê? O anticristo de tomar o poder. Mas na cabeça do satanismo, de Satanás e dos súditos deles, eles, diante dos sinais, eles têm essa agenda aí para 2030. Agora, ele só vai poder ter autonomia quando o Espírito Santo for retirado na terra. Então, por isso que você vê que diz aí, busque a Deus enquanto você pode achar. Por quê? Porque quando o Espírito Santo for tirado da terra, a palavra de Deus diz que haverá fome na terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome da palavra de Deus. Porque as pessoas andarão sem rumo de um lado para o outro, buscando a palavra, aquilo que estava escrito na Escritura. Elas lerão e não entenderão. Por quê? Porque se o Espírito Santo foi retirado da terra, a revelação é retirada. Então, na verdade, só restarão aqueles que já conheciam a Bíblia, que leram a Bíblia aqui nesse período, mas porque estavam desviados, acabaram ficando. Só estes que já são entendidos é que ensinarão a muitos. Está escrito no livro de Daniel. Os entendidos ensinarão a muitos. Então as pessoas não acharão a Deus. Não adiantará, depois que o Espírito Santo sair da terra, ficar gritando. Como diz as 10 noivas, 5 loucas, 5 sábias. Não adiantará ficar batendo na porta. Abre-nos, abre a porta. Tenha misericórdia de mim, porque não haverá mais. O tempo da graça vai acabar. A porta vai se fechar. E o que acontece? Ninguém mais vai achar Deus. Você vai poder se esgoelar. A Bíblia fala que terão 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. É o dia do arrebatamento. A Bíblia fala que estarão 2 no campo, um será levado, outro será deixado. Por quê? Porque Deus não vê como vê os homens. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então Deus, ele realmente vai olhar para aqueles que são verdadeiramente deles, que têm a lamparina acesa. Lembra das noivas? 5 prudentes, 5 tinham a lamparina acesa, mantiveram a fé viva, mantiveram a fé acesa. E por isso, quando o noivo veio, a porta abriu e elas foram salvas. Mas 5, a lâmpada tinha se apagado. Então elas procuraram, mas não dava mais tempo. Então por isso que a Bíblia fala: busque a Deus enquanto você pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto de você. Hoje Ele está perto de nós, pessoalmente. Como assim, pastora? Sim, Deus é Espírito. Então o Espírito Santo na terra é o próprio Deus conosco. Deus no meio de nós. E você deve buscar o Espírito Santo. Você deve buscar a presença do Senhor. Você deve buscá-lo. E nós vamos ver agora a consequência de não buscá-lo. A consequência que está no mundo, porque eles estão sendo ensinados a se afastarem de Deus. Eles estão sendo ensinados a deixarem Deus por último na vida deles. E olha as consequências. Romanos 1. As consequências de quem não busca a vontade de Deus. As consequências de quem não busca o conhecimento de Deus. Romanos 1, 28. Você pode acompanhar no telão. A primeira consequência, e você pode olhar para essa geração. A primeira consequência de quem não busca Deus, de quem não busca o conhecimento de Deus a pessoa é entregue a um sentimento perverso. E ela faz o que não convém. Olha o que diz a Bíblia. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então o que é isso? Porque a pessoa não quer Deus, porque a pessoa rejeita Deus,
ela é entregue a uma disposição mental reprovável. Ela é entregue a coisas mentais, é na mente dela, a coisas perversas, a coisas que Deus reprova. Então a mente dela fica cheia de perversidade, maquinando o que não convém, maquinando o que não é devido, e ela faz o que é mal. Olha lá, Deus a entrega a uma disposição mental reprovável, ela é inclinada para o erro. Ela é inclinada a coisas que são só erradas, que precisam ser reprovadas todo o tempo. Não faz isso, para com isso. E ela o quê? Para praticarem coisas inconvenientes, ou para praticarem o que é mal. Então, eu quero ver se você consegue pôr aí, Almeida Revista e Atualizada, que está mais simples a versão. Está mais simples. É essa? Revista e Atualizada? Então a pessoa, ou Almeida Revista, também é melhor. Essa versão está muito séria. Então a versão mais simples, ela fala, a pessoa é entregue a um sentimento perverso. E ela faz o que não convém, ela faz o que é mal. Então a pessoa que ela despreza Deus, ao invés de ela buscar Deus, ela despreza Deus, o que acontece com ela? Ela se torna alguém que Deus a entrega a um sentimento, uma disposição mental que é reprovável. Segundo lugar, ela se torna uma pessoa cheia de iniquidade. Romanos 1, 29 a 31. Romanos 1, 29 a 31. Olha só o que diz a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Segunda coisa, então, que acontece com quem não busca Deus. Segunda coisa que acontece com a pessoa que ela se afasta de Deus, não busca o conhecimento de Deus, ela se torna cheia de injustiça, perversidade, avareza, maldade, se torna cheia de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. Se torna uma pessoa difamadora. Olha só, versículo 30. Tudo isso está na Bíblia. Isso aqui está na Bíblia. O que a pessoa se torna quando ela despreza a vontade de Deus, despreza buscar a Deus? Se torna caluniadoras, inimigas de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, 31. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Que sério, né? Olha para a geração atual. Olha para as características que eles trazem em si. Deslealdade, sem afeto natural, sem misericórdia. O que é desleal? A versão que eu anotei, ela dizia assim, infiéis nos contratos. Né? Então faz aliança, faz pacto, assina a certidão de casamento, mas são infiéis nos contratos que fazem. Sem afeição natural, sem afeto. Né? Pessoas frias, pessoas sem amor, irreconciliáveis,
sem misericórdia. É a pessoa que você pode falar para ela, perdoa, você precisa perdoar, você precisa, é necessário, você precisa exercer misericórdia, você precisa perdoar. Mas a Bíblia fala que quem se afasta de Deus se torna irreconciliável. Você pode falar para a pessoa pode pedir perdão, mas não consegue. Por quê? Porque entra um coração duro na alma da pessoa. Vem um coração, uma dureza, porque é algo demoníaco realmente. Como diz lá, ainda, a parte do versículo 29, que a pessoa se torna cheia de malícia, cheia de maldade. Vocês viram que nós lemos? Inventores de males. E é o que mais nós temos visto na geração atual. Pessoas que inventam males. Nem está acontecendo algo mal, mas a pessoa fica criando mal na mente dela. Ela fica confabulando coisas más. É como se todo mundo estivesse fazendo mal para ela. É como se todo mundo estivesse planejando mal contra ela. Todo mundo estivesse realmente querendo destruí-la. Mas isso tudo quer, na verdade, nos marcar com uma marca de tristeza, de deformação e o quê? Te afastar de Deus. Mas essas características afastam o homem de Deus. Terceiro lugar, versículo 32. A pessoa não só comete o erro, mas ela consente com quem pratica e tem uma vida errada. Olha o que diz aí. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que tais coisas praticam são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, embora a pessoa saiba que Deus abomina algo, ele não somente faz aquilo que Deus abomina, mas também apoia quem faz. E é isso que acontece. Quem não busca Deus, ele vai vivendo essa decadência. Primeiro, ele é entregue a um sentimento perverso e começa a fazer só o que não convém. Segundo, ele se torna uma pessoa cheia de iniquidades. E terceiro, ele não só comete o erro, mas ele também o quê? Ele apoia quem comete o erro. Ele, na verdade, ele precisa que mais pessoas caiam no erro, para que ele sozinho não se sinta culpado. Então ele cai, mas ele quer, na verdade, arrastar um monte com ele. Quarto lugar, versículo 26. A pessoa que abandona Deus, ela é entregue aos desejos do seu coração e à imundícia para desonrar seu corpo. Olha o que diz. Por causa disso, pode pôr o 25 para ficar bem claro. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Então, deixar Deus de lado e servir ao mundo, servir à criatura, servir aos interesses humanos. Olha o que acontece. A consequência, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aí o que ocorre? O que ocorre quando a pessoa ela deixa Deus? Ela ama mais a criatura do que o Criador. Ela ama mais o mundo do que a Deus. Deus a entrega aos desejos do seu coração. E a imundícia, ela começa a desonrar o próprio corpo. Olha o que diz lá. Por causa disso, até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Olha lá que vai continuar. Da mesma forma, também os homens deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si a merecida punição do seu erro. Vocês viram o que a Bíblia está dizendo? Que a pessoa que deixa Deus, a pessoa que abandona Deus, ela é entregue aos desejos do seu coração e o corpo dela é entregue à imundícia. Então, por isso, começou o quê? Relações indevidas, reprováveis. Por isso que fala, a mulher deixou de ter uma relação natural, normal. Os homens
começaram a se inflamar mutuamente. Então era homem amigo de homem. Aí não, o que a Bíblia fala? Começaram a ter sensualidade de homem com homem e cometeram indecência. E aí eles automaticamente começaram o quê? A deixar o contato natural da mulher. E é o que mais nós temos visto hoje. A geração atual é mais do que nunca. Mais do que nunca voltou essa geração o quê? Do homem com o homem e da mulher com a mulher. Mas o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando porque amaram mais a criatura do que o Criador. Porque amaram mais a Deus, mais o mundo do que a Deus. Então, eles foram entregues aos próprios desejos. E o que mais diz? Que Deus os abandonou a paixões infames. Versículo 26 e 27. Isso, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Então, porque eles mesmos desprezaram a Deus, Deus os deixou. Deus, não é? Tem muita gente que fala, ai, mas Deus é amor, e se eu faço isso, ou se eu amo isso, é porque Deus que deixou, porque Deus que fez. Não, a Bíblia está falando o contrário, porque eles desprezaram conhecer a Deus, porque eles desprezaram conhecer a vontade de Deus, porque eles desprezaram buscar Deus, então Deus os entregou a um modo de pensar errado. E eles praticam, para eles praticarem o que não convém. Então eles praticam, têm paixões infames e praticam suas torpezas. E eu quero hoje declarar em nome de Jesus, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós buscarmos a face de Deus. É tempo de nós realmente nos dedicarmos aquilo que é o querer do Senhor, para que naquele dia nós estejamos de pé diante de Deus em nome de Jesus, como diz o livro de Lucas 21. Bem-aventurado aqueles que naquele dia forem encontrados em pé diante do Senhor, e não caídos, envergonhados, humilhados, porque naquele dia, queridos, que o Senhor vier, nas nuvens, que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, muitos ficarão com a cara no chão, humilhados, desesperados, mas não haverá mais tempo, e não adiantará mais gritar. Então hoje, que nós possamos entender, todo mal, toda corrupção carnal, todo comprometimento sexual, carnal, físico, moral, na verdade, procede de uma vida longe de Deus. Olha só o que diz Oséias 5:4. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. Olha que sério. Então o que a pessoa faz, a vida errada dela, está tão grande que o quê? O espírito de prostituição que está no meio dela, aquele espírito de comprometimento espiritual, sexual, uma vida errada, não permitem que ela volte para Deus, que ele volte para Deus. Então, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor, eles não conseguem voltar. E hoje o Paulinho teve essa experiência de estar no carro e conversando e aconselhando o homem, e o homem falou, olha, eu estou em um rolo, num embaraço que você nem imagina. Eu quero voltar, eu sinto o chamado de Deus. Eu estou desviado, eu estou sofrendo, eu estou infeliz. Mas eu não tenho forças para voltar. Por quê? Porque é isso aqui, ó. O que eles fazem não lhes permite voltar. O comprometimento das ações, dos pecados, dos vícios, não permite que eles voltem. E há o quê? Um espírito de prostituição segurando a pessoa nesse mundo. Então hoje, que nós possamos entender, porque a Bíblia fala,
coloca em 2 Pedro 2,20 para nós terminarmos. Nós, servos de Deus hoje, mais do que nunca, devemos buscar ao Senhor com zelo. Por quê? Porque olha o que diz. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Então, se depois que você venceu a contaminação do mundo, como que se vence a contaminação? Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador. Se depois de você ser purificado, ser lavado, você, o quê? Se deixar enredar de novo, se deixar embaraçar de novo com esse mundo, o seu último estado será pior do que o anterior. O que é isso? Lembra que Jesus falou? Quando um demônio é expulso de uma pessoa, ele sai da pessoa. E ele vai e ele fica procurando uma casa, um corpo para ele morar. E ele fica rodando. E aí ele não encontra pouso, ele não encontra lugar. Aí depois de alguns dias ele volta lá para a pessoa, para perto da pessoa de quem ele foi expulso. E o que ele faz? Se ele vê a casa vazia, sem o Espírito Santo, ele volta trazendo mais 7. Não é verdade? E é isso que a Bíblia está falando. Ó. Se depois que você foi livre da contaminação do mundo, por causa do conhecimento de Jesus, você voltar a cair, você voltar a se embaraçar e ser vencido pelo teu pecado, o seu último estado vai ser pior do que antes, que é o que Jesus falou. Aí vem o quê? 7 demônios a mais. E eu quero hoje, em nome de Jesus, quebrar todo espírito de frieza espiritual, quebrar em nome de Jesus toda apostasia, quebrar em nome de Jesus toda falta de fé, quebrar em nome de Jesus tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, quebrar todo o poder da contaminação na tua alma, no teu espírito, e te conduzir realmente para perto de Deus, para que o mal desse mundo não prevaleça na tua vida em nome de Jesus. Você não vai ser entregue a um sentimento perverso e não vai fazer o que não convém. Você não vai se tornar uma pessoa cheia de iniquidade por estar longe de Deus, cheia de malícia, cheia de prostituição, cheia de avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, maledicência. Você vê que até a maledicência, a murmuração, queridos, é porque a pessoa está afastada de Deus, é porque a pessoa não está fazendo a vontade de Deus. Toda injúria, toda soberba, presunção, toda invenção de males, e fica cheio de coisa na cabeça, toda desobediência, toda infidelidade, toda falta de afeição, toda falta de misericórdia, caia por terra da tua vida em nome de Jesus. Quanto mais perto você chega de Deus, mais Deus vai o quê? Vai transformar a tua vida e vai moldar em você a imagem dele. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas depois o homem foi perdendo a imagem de Deus e foi por causa do pecado se assemelhando muito a Satanás. Você lembra de Jesus falando em João 8? Ele falou para os judeus: olha, você é filho de Satanás, vocês são filhos do diabo. E os judeus ficaram bravos com Jesus. Eles falaram que o nosso pai é Abraão. E Jesus falou: não. Se Abraão fosse o vosso pai, vocês não fariam o que vocês estão fazendo comigo. Vocês são filhos do diabo, vocês amam a mentira e vocês estão andando no engano, igualzinho o vosso pai. E eu quero hoje quebrar em nome de Jesus toda a característica deformada das nossas vidas. Nós vamos nos aproximar de Deus, vamos nos tornar mais e mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é para
isso que Deus nos predestinou, para sermos a imagem do seu Filho Jesus. Deus quer moldar seu caráter, Deus quer colocar o perdão, Deus quer colocar a misericórdia, Deus quer colocar o amor, Deus quer colocar a pureza, Deus quer colocar aquilo que é a santidade, Deus quer colocar a calma, a paciência, a obediência, em nome de Jesus, e você será uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E debaixo desta palavra, nós vamos ficar em pé e nós vamos orar, em nome de Jesus, e buscar ao nosso Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Busque-o enquanto você está perto dele e ele está perto de você. O Espírito Santo está perto de você. Não seja uma pessoa irreconciliável, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa cheia de ressentimento. Não seja uma pessoa sem misericórdia, que não tem compaixão de nada e nem ninguém. Não seja uma pessoa sem afeto, uma pessoa dura, uma pessoa fria. Não seja uma pessoa infiel nos seus contratos. Tenha palavra, o que você falar, cumpra. O que você assinar, honre. Honre teu casamento, honre teu chefe, honre tua carteira, honre. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Não seja uma pessoa nécia ou louco, como diz a Bíblia Sagrada, que é aquele que não cuida da lamparina. Não seja uma pessoa maligna, que tem os olhos maus, que vê maldade em tudo. Não seja uma pessoa contendeira. Não seja uma pessoa cheia de maldade, cheia de inveja. Queridos, tudo isso está na Bíblia. A Bíblia está falando isso. Eu não estou falando uma palavra a mais. Quem se afasta de Deus se torna uma pessoa cheia de iniquidade. Mas quem busca a Deus é santificado. Quem busca a Deus é purificado. Quem busca a Deus é liberto. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo, diz a palavra de Deus. Busque ao Senhor, porque Ele está perto de você. Comece a orar agora. Fale com o teu Pai, o teu Deus. Se você ficar pertinho dEle, quanta coisa Ele pode fazer na sua vida. Se você ficar pertinho dEle, quanta coisa vai mudar no teu coração, na tua mente. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida dos Teus servos. Eu oro, meu Pai, por libertação, eu oro por cura. Eu oro, Senhor, e aonde chegar o som da minha voz, aonde chegar essa palavra é a quem Tu queres alcançar, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra não muda. E nós queremos buscar ao Senhor, porque nós sabemos que os tempos do fim estão próximos, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que pouco tempo resta. Se Satanás sabe e tem pressa que pouco tempo lhe resta, quanto mais nós, meu Pai, diante dos sinais. Toma os teus servos nas tuas mãos, Senhor. Traga cura, libertação, salvação. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais curados nós seremos, mais sarados nós seremos, mais transformados nós seremos à imagem do seu Filho Jesus. Senhor, mas quanto mais longe nós estamos, mais murmuradores nos tornamos, mais maliciosos, mais avarentos, mais maldosos, mais invejosos, mais contendeiros, mais malignos, mais murmuradores, mais maledicentes,
mais aborrecedores de Deus, mais soberbos, mais presunçosos, mais inventores de males nos tornamos. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia do teu povo em toda a terra. Tenha misericórdia, meu Pai, porque o teu povo tem perecido, meu Pai, naquilo que é a contaminação desse mundo, naquilo que é, meu Pai, meu Pai, os manjares desse mundo. Eu oro por restauração moral, espiritual. Eu oro pelo poder do Espírito Santo na alma de cada um. Eu oro por renovo espiritual, o poder de Deus que nos restaura, nos fortalece, nos santifica, nos purifica. E toda obra do inferno cai por terra diante do poder da fé, diante do poder da unção do Senhor verdadeiramente em nós. Nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser pessoas realmente transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vem sobre o teu povo com poder. Senhor, todo coração irreconciliável, pessoa dura, pessoa que não se reconcilia, pessoa, meu Pai, que não pede perdão e não perdoa, está quebrado em nome de Jesus esse espírito demoníaco. Em nome de Jesus, toda pessoa irreconciliável, em nome de Jesus, infiel nos contratos, sem afeto, sem misericórdia, está quebrado em nome de Jesus. Todas essas ações de pessoa que vive longe de Deus, nós seremos cheios do Espírito Santo, nós seremos curados, nós seremos transformados, perdoados, santificados pelo poder do Espírito Santo do Senhor em nome de Jesus. Não cometeremos o erro e não consentiremos, nem inspiraremos outras pessoas ao erro. Em nome de Jesus Cristo, não entregaremos os nossos corpos à imundícia, não desonraremos nossos corpos, em nome de Jesus, pelos desejos da nossa carne e do nosso coração. Em nome de Jesus, não seremos abandonados a paixões infames, paixões que só envolvem, mas são torpes, são contrárias à vontade de Deus, e está quebrado em nome de Jesus, denunciado pelo Espírito Santo do Senhor. Que venha a glória, que venha o poder, que venha a vontade de Deus, que venha a unção, a verdade de Deus. Conheceremos a verdade, e a verdade que libertará as nossas vidas. E é a verdade que liberta, e por isso estamos diante do Senhor, ó Deus, para adquirir o conhecimento. E aquele que não adquire o conhecimento, ele se torna presa desse mundo. Mas o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas, Senhor, nós queremos conhecer a tua vontade, nós buscamos o conhecimento da tua vontade, nós queremos ouvir tua voz. Nós queremos ouvir, Senhor, tua palavra, porque tua palavra é verdade, tua palavra nos lava, tua palavra nos limpa, tua palavra nos liberta, tua palavra nos santifica, e nós a buscamos a tua palavra, que é Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus. E esperamos a tua volta, aguardamos a tua volta, não dormindo, Senhor, mas te buscando em primeiro lugar, sobre todas as coisas da nossa vida. O mundo não nos enredará, os prazeres do mundo não nos envolverá. Nós temos um foco, nós temos uma visão, nós temos um objetivo, nós temos um alvo. O alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. É esse alvo que importa. Não olhamos para a direita nem para a esquerda, porque queremos alcançar o objetivo de Deus para a nossa vida, cumprir o propósito, cumprir a vontade, cumprir em nome de Jesus com o nosso chamado.
Oh, recalamanaya sou de cantaramalás. Entrego nas tuas mãos os teus servos e declaro o poder da tua glória. Oh, recalamassu de canta sobre a vida de cada filho seu, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Deus vivo. Amém. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Amém. Pastora Dani, vê se você acha aquela biblinha pequenininha, sabe aquele Novo Testamento? Vê se tem algum aí. Porque eu quero ver que versão foi essa. Que versão é essa aí, Dani? Graças a Deus. Foi nessa biblinha que eu fiz o sermão de hoje. E é revista e corrigida. Não tem, né? Amém. Então, ó, se você puder, leia na sua casa, nessa biblinha aqui, ó, que todo mundo tem em casa, ó, Romanos 1. Aí você vai ver que a versão dela está bem mais simplificada. É a João Ferreira de Almeida, né? Revista e corrigida, que é uma grande bênção. Amém? Ela nos fala dessa forma, que a pessoa é entregue a sentimento perverso, faz o que não convém, a pessoa se torna cheia de iniquidade e começa a relatar de forma bem simples toda a palavra. Amém? Por favor, pegue na sua cadeira esse envelope azul para nós orarmos pela vida financeira de todos nós. E você que tiver sua oferta, o seu dízimo, entregue na casa de Deus. Amanhã nós pagaremos nosso aluguel. Em nome de Jesus. Amém? Nós nem olhamos a conta porque a gente anda por fé, né? A gente espera o dia 20 para abrir a conta, para saber. E eu creio no milagre em nome de Jesus. Amém? Então você que tem uma oferta de amor, entregue. Você que tem um dízimo, entregue. Ou você envie, encaminhe para o nosso Pix, em nome de Jesus. Então, todo evento que nós fazemos com dinheiro da cantina ou do bazar. Quer nos ajudar em eventos com as crianças, evento de Natal, de Páscoa? Compre, adquira coisas na cantina, no bazar, você estará ajudando com isso. Amém? O nosso aluguel, nossa luz, nossa água, nosso IPTU, você ajuda dando sua oferta e seu dízimo no gasofilácio. Amém? Levanta sua mão com o seu dízimo, com a sua oferta. Senhor, eu quero abençoar a oferta, o dízimo de cada servo teu. Eu creio, Senhor, no poder da multiplicação. Eu creio, Senhor, porque Tu tens falado nesse lugar, a Tua palavra tem sido verdade nesse altar. Honra, Senhor, a Tua casa, a Tua igreja. Não é nossa, é Tua, meu Pai. Que em nome de Jesus amanhã nós possamos, meu Pai, liquidar todas as responsabilidades da Tua casa, Senhor. Todos os compromissos da sua casa possam ser saudados. Eu abençoo cada dizimista, ofertante dessa casa. E declaro o poder da Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, cada um, Senhor, que tem sustentado essa obra, que seja visitado com prosperidade, com riqueza, com livramento, fartura, portas abertas. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Quem trouxe o seu dízimo ou oferta, pode colocar no gasofilácio, em nome de Jesus. Eu quero só dar 3 anúncios. Terça-feira, hoje, culto do Espírito Santo. Quinta-feira, culto de batalha espiritual com o Bispo Daniel. Amém? Domingo, o culto da família, que vai ter a cantada de Natal. Queridos, segunda é o Natal, ou meia-noite, né? Domingo à noite, meia-noite, é o Natal. Você em casa faz uma ceia lá com a sua família, mas comemora, né, o seu Natal. Amém? Na segunda, você vai estar em casa lá, o Natal seu com Jesus. Lembra de Jesus no seu Natal, né, irmão? Lembra lá de Jesus, é o dia do nascimento do Senhor Jesus, nosso Salvador. Então, domingo, nós já adoramos Jesus aqui, se alegrando pela vinda dele nessa terra. Amém? Por favor, erga ao alto sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz para uma semana de vitórias, de milagres, de livramentos, de glórias. Eu te abençoo, declaro a glória, a presença de Deus na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo
Vão com Deus em nome de Jesus.